Oi, gente. Eu espero que estejam todos bem, né? Vamos continuar com a nossa série, portanto, a nossa segunda aula. E é uma aula para mim muito importante, muito querida, de um tema que eu já estudo há algum tempo e que, inclusive, foi uma das disciplinas da pós-graduação. É uma área da psicologia, talvez não que mal explorada, mas mal disseminada, eu diria. Até porque, principalmente falando aqui do nosso tema, né? Gestão de carreira, desenvolvimento profissional, é algo que é a base, a fundação de diversas das ferramentas que muitas empresas e seus departamentos de recursos humanos, assim como consultorias de recrutamento e seleção, utilizam para fazer a avaliação dos perfis comportamentais e, portanto, aquele link de aptidão para direcionar uma pessoa para uma promoção ou para uma contratação. Eu estou falando hoje aqui especificamente dos 4 temperamentos. É uma teoria que surgiu há 2.500 anos atrás com Hipócrates, o pai da medicina, e que foi desenvolvida posteriormente por diversos filósofos, pesquisadores, psicólogos, né? Então tem aplicações na criação de filhos, aplicações teólogas, aplicações em N áreas que eu não quero, obviamente, focar aqui, mas tem um desdobramento muito importante e transformador para a questão profissional, para a questão das carreiras das pessoas, né? Que é essa questão da avaliação do perfil comportamental que eu estava falando. No entanto, a minha abordagem aqui é um pouco diferente. Eu acredito que para a gente se desenvolver, para a gente ter uma boa performance, para a gente poder funcionar bem dentro de um ambiente, não somente, mas aqui no caso corporativo, é muito importante a gente ter autoconhecimento. E além desse autoconhecimento, é muito importante também a gente conseguir entender, ter empatia e se colocar no lugar dos nossos colegas, gestores, equipes. Então, uma ferramenta como a dos 4 temperamentos, que nos permite, sem precisar ter um diploma de psicologia, sem precisar de nada muito elaborado, explorar essas características, essa essência, essa base que existe na gente e nas pessoas, é algo muito útil, é algo muito valioso. Então eu vou falar sobre como identificar os 4 temperamentos, como identificar qual é o seu temperamento, o temperamento das pessoas que são próximas a você, e a partir disso, como que isso pode implicar questões vocacionais, escolha de projetos, carreiras, oportunidades, gestão de equipes, e a sua atuação em equipe também, o desenvolvimento da sua carreira a partir disso, a partir desse autoconhecimento, né? E essa parte muito forte da comunicação, do relacionamento de trabalho, que eu acredito que gera tantos conflitos, que trazem tantos problemas para a gente. Eu escuto isso diariamente na consultoria que eu ofereço já aí para diversas pessoas e acho importante a gente conseguir ter um pouco mais de recurso para lidar com isso. Obviamente, gente, a gente está falando de 4 temperamentos. Vou dizer quais são, vou explicar as principais características, aplicações e até mesmo citar algumas personalidades mais emblemáticas de cada um, para vocês poderem ter esse embasamento forte aí. Mas é claro que isso daqui é algo muito pequeno para explicar ou para compreender toda a complexidade de uma pessoa. Você imagina a arrogância da gente dizer que a gente pode encaixar qualquer ser humano do mundo em uma dessas 4 caixinhas. Então, obviamente, isso daqui é algo para a gente trabalhar um entendimento básico, um entendimento inicial de onde vem aquele impulso das pessoas, de onde vem aquela tendência das pessoas, aquele elemento mais basal de cada um de nós. É algo, portanto, muito útil, mas todo mundo tem que evitar o determinismo, né? Isso é uma dica já de ouro que a gente pode deixar aqui. Primeiro, gente, vamos falar quais são os 4 temperamentos, né? Nós temos o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Eu peço, por favor, que vocês não atribuam nenhum preconceito à semântica que a gente tem por trás de cada um desses nomes, porque isso é um perigo. Claro que tem alguma correlação, mas não existe aqui nenhuma intenção de trazer algo positivo ou negativo com esses nomes. Os nomes precisavam ser escolhidos, foram escolhidos. Tem uma história por trás de cada um deles. Não acho que venha ao caso aqui para a gente explorar muito, mas tem muito conteúdo, até mesmo no YouTube, né? O Dr. Ítalo Marcilli
é um cara que fala bastante sobre isso, tem uma série de conteúdos e materiais abertos no canal dele no YouTube, recomendo para quem quiser se aprofundar, inclusive. Tem N outras pessoas falando sobre isso também, e como eu disse, é uma ferramenta muito útil, muito relevante dentro dessa ideia de, com as nossas próprias mãos, com o nosso próprio esforço, a gente poder desbravar um pouquinho mais esse território do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, tá bom? Vamos falar primeiro como identificar o seu temperamento. Muitas pessoas recorrem às características de cada um dos temperamentos. Eu quero até evitar explorar muito essas características aqui inicialmente com vocês, porque como a gente, ao longo do nosso amadurecimento, do nosso desenvolvimento, do nosso aprendizado, até mesmo os nossos traumas, né? A gente vai desenvolvendo e abandonando algumas das nossas características mais essenciais ali, mais naturais. Você pode cair numa pegadinha, né? De ver algumas pessoas com a característica A, B ou C e querer rotular o temperamento dela de forma equivocada. Existe uma maneira muito mais segura, muito mais simples da gente definir algo. E talvez até, claro, existe uma subjetividade. Talvez até por isso, do ponto de vista científico, os 4 temperamentos não são algo tão bem explorados, né? Porque existe uma subjetividade na definição do temperamento de qualquer um de nós. Qual que é a técnica que eu mais gosto de usar, portanto, para a gente achar o nosso temperamento? Basicamente, você vai ter que responder 2 perguntas. Então imagina aqui, a gente pode colocar inclusive a ilustração no quadro para vocês, mas imagina 2 eixos, certo? Um vertical e um horizontal. Então, a resposta da primeira pergunta vai definir se você está na parte de cima ou de baixo do eixo vertical, e a resposta da segunda pergunta vai definir se você está do lado direito ou do lado esquerdo do eixo horizontal, tá bom? Com essas 2 perguntas respondidas, os 4 quadrantes que foram formados através do cruzamento desses 2 eixos vão representar cada um dos 4 temperamentos, certo? A primeira pergunta que a gente tem que responder é se a gente é quente ou frio. Mas, de novo, cuidado com a semântica das palavras. Aqui, a gente quer avaliar a velocidade de reação. A gente quer avaliar o tanto que a energia da pessoa se expande ao entrar em um ambiente, né? ao entrar numa situação diferente, ao reagir a uma situação. Então, isso, por favor, também não confundam com tempo de raciocínio, essa não é a questão. Mas se todo mundo olhar para dentro, quando você recebe, por exemplo, uma ofensa, né, você vê aquele padrão de comportamento. Tem aquela pessoa que pensa 2 vezes, que pondera, será que aquilo foi uma ofensa mesmo? Qual a forma mais, independente de qual é a sua reação, se ela é uma reação de agressividade, se ela é uma reação de compreensão, se ela é uma reação de mágoa, de tristeza, qual é a velocidade que você projeta essa reação? Essa é a pergunta que a gente quer responder. O elemento quente, né, dentro desse eixo aqui, ele expande rapidamente, ele preenche rapidamente, então ele reage muito rápido. Se for para ter uma reação agressiva, ele vai explodir muito rápido e revidar aquela ofensa de alguma forma. Uma pessoa fria, ela já vai ter um tempo maior, ela pode vir até com mais contundência no momento da sua reação, mas ela vai ter um tempo maior de processamento, de entender exatamente o que aconteceu ali antes dela entregar essa reação. Assim, então a gente acaba associando muito com introversão no frio e extroversão no quente, mas você pode ter perfeitamente pessoas invertidas nessa ótica de introversão e extroversão, porque isso são coisas que um introvertido pode perfeitamente, né, ao longo da vida, navegar melhor para uma aparência extrovertida, né? Trabalhar a timidez, trabalhar a forma como que ele se relaciona com as pessoas, o custo que isso tem para ele, e acabar sendo confundido até mesmo por ele próprio, né, com um extrovertido. Então foquem muito nesse tempo de reação para você responder a primeira pergunta. Então se você é quente, você está nesse eixo, você está nesses 2 quadrantes de cima, onde a gente tem o colérico e o sanguíneo. Se você é frio, você vai estar nesses 2 quadrantes de baixo, onde você tem o melancólico e o fleumático. E aí, para a gente aprender a dividir um pouquinho esses 2, vamos para o eixo horizontal. O eixo horizontal, a gente vai ter que responder se a pessoa é seca ou úmida.
Mas como assim? Claro que aqui a gente usa analogias com os elementos, né, com a natureza, com coisas que são comuns para todo mundo, que remete exatamente à origem lá com Hipócrates, depois Galeno, desse entendimento, dessa área, desse campo, dessa teoria. E a pessoa seca, o que ela tem é uma relação com o passado mais intensa do que a pessoa úmida. A pessoa seca é aquela pessoa que deixa marca. As coisas marcam essa pessoa de uma forma muito intensa. Então, normalmente, é aquela pessoa muito saudosista, né? Não quero, de novo, ir para o lado das características, mas aquela pessoa que vai contar um caso, ela lembra com rigor de detalhes a conversa, que ela sente uma satisfação enorme em sentar com um antigo amigo e relembrar os tempos, né, onde eles eram jovens e viveram aventuras juntos. Aquela pessoa que, em outras vertentes, muito provavelmente vai ser uma das pessoas das mais gratas que você já conheceu, né? Mas também uma pessoa que talvez vai ter um pouco de dificuldade de superar alguns traumas e algumas chagas que a vida vai trazendo, né? Então a pessoa seca, ela é como a terra, que você coloca a mão na terra ali, quando você tira, a marca está ali, né? A pessoa úmida, ela é como a água. A água, você coloca a mão na água, tem toda uma agitação no tempo dela, quando você tira, ela volta para o mesmo estado que ela estava antes. Então essa pessoa úmida, gente, é aquela pessoa que já está muito mais focada, talvez no presente ou talvez até mesmo no futuro. Mas de forma alguma no passado. Às vezes está lendo um livro, quando a pessoa úmida está lendo um livro, muitas vezes ela se perde tanto ali nos pensamentos dela que tem tanta coisa acontecendo, ela está tão desapegada daquilo dali, que quando ela assusta ela tem que ler aquela página de novo. Enquanto a pessoa seca é capaz de ter memorizado a página inteira e dizer tudo que ela acabou de ler, aquela pessoa úmida, ela, deixa eu voltar aqui, do que a gente está falando mesmo, né? Assim, então tem essa característica mais fluida. Isso é muito importante para a gente separar esses dois grupos de quadrantes que a gente tem aqui, do lado direito e do lado esquerdo. Então, se você, portanto, é quente, expande, tem um tempo de reação muito rápido, e seco, lembrando seco, é aquela pessoa que tem marcas sobre a vida, que tem um relacionamento de maior intensidade com as coisas que já se passaram. Essas coisas têm um peso maior para essa pessoa. Aí a gente está falando de um temperamento colérico. Vamos falar um pouquinho de cada temperamento mais à frente. Por enquanto, só a identificação. Se você ainda é quente, mas agora é úmido, se você tem esse desapego maior, essa fluidez maior, se as coisas não te afetam, não te marcam tanto, se o passado não tem essa relevância tão grande para você, você é sanguíneo. Do lado de baixo, se você ainda tem essa característica de umidade, porém você é frio, tem um tempo de reação menor, com mais cadência, com mais hesitação, não sei se é a palavra correta, mas com um pouco mais de ponderação antes, a gente está falando do temperamento fleumático. Agora, se você ainda está aqui embaixo no frio, mas já tem um elemento mais seco, como característica, essa relação com o passado que a gente está falando tanto, você é do temperamento melancólico. De início pode ser um pouquinho difícil, não quero aprofundar tanto nisso aqui para a gente ter um tempo de aula mais otimizado. Como eu disse, tem muita coisa na internet. Eu acho que com essa explicação já dá para você ter uma boa ideia do seu temperamento, mas à medida que a gente avance agora, sim, para as características, né, para todas essas questões práticas e do dia a dia, do comportamento, eu acho que vai dar para testar se a sua ideia inicial estava correta ou não e talvez dar uns passos para trás, troca ideia com um amigo, troca ideia com um parceiro, com sua parceira, que eu tenho certeza que você vai conseguir achar um bom entendimento no meio de tudo isso, tá certo? Para começar a falar das características, né, dos pontos fortes, dos pontos fracos de cada temperamento, eu vou usar uma ordem aqui um pouco diferente, tá? Vou trazer uma estrutura sempre onde eu vou falar somente das principais características aqui, do ponto forte, né, do ponto fraco, ou daquele ponto de atenção, na verdade, de cada temperamento. Depois eu vou sugerir algumas áreas, como exemplo, gente, onde a pessoa desse temperamento tende a ter uma facilidade maior para prosperar, para crescer. Então, gente,
Isso é um ponto que eu tenho um certo receio de explorar, porque muitos de vocês vão perceber que estão desenvolvendo atividades ou construindo uma carreira exatamente do lado oposto do seu temperamento, na contramão daquilo dali. E você vai pensar assim, nossa, fiz tudo errado, é por isso que eu tenho tanta dificuldade, é por isso que eu tenho tanto problema. Gente, olha só, eu estava falando bastante sobre isso na primeira aula, né? Sobre fazer o que a gente é bom, sobre constância, sobre construção, sobre não ficar mudando o tempo todo. O autoconhecimento, ele não é uma coisa, aqui na questão dos 4 temperamentos, para ser taxativo e definidor do que você pode ou não pode fazer. Ele simplesmente indica o que você tem que se atentar, preocupar mais ou focar mais dentro do que você já está fazendo. Se você já tem uma carreira em andamento, eu não quero que você, meu temperamento não é para isso, eu vou fazer outra coisa. Não, você já tem uma carreira em andamento, você está entendendo que talvez você pudesse ter uma aptidão maior para outra linha. O que você precisa fazer é capitalizar, é potencializar aquilo que te torna diferente, aquilo que te torna especial naquela área. E vou trazer muitos exemplos disso, para que você possa se destacar. E, ao mesmo tempo, você tem que ter medidas e contingências para você cuidar daquilo que pode ser ponto fraco, daquilo que pode te deixar um pouco para trás da competição. Então, o autoconhecimento ele não serve simplesmente para a gente escolher um caminho quando, por coincidência da vida, a gente está nesse momento. Esse conhecimento aqui ele serve para a gente a qualquer momento, em qualquer circunstância, para a gente melhorar os resultados que a gente está entregando e que a gente está, por consequência, tendo na nossa carreira. Tá entendido? Essa parte é muito importante. Falando um pouquinho, então, do primeiro temperamento, vamos começar pelo sanguíneo. O sanguíneo, gente, vamos lembrar, quente e úmido, né? Então, o sanguíneo, ele é uma força da natureza. Ele tem essa volatilidade, ele tem essa expansividade, né? Assim, ele tem essa presença que não tem como a gente desassociar de uma pessoa extrovertida, entusiasmada, sociável, né? Assim, então, grandes comunicadores ali. O ponto forte maior, inclusive, do sanguíneo é essa facilidade de comunicação e construção de relacionamentos, né? O que será que é o ponto fraco? Obviamente, por essa intensidade, por essa fluidez, por esse dinamismo, tem uma tendência muito grande à distração e falta de foco. E isso, quando a gente fala de distração e falta de foco, você pode pensar só no momento pequeno, efêmero, no momento curto, né, onde a pessoa se distrai, não lembra o que estava fazendo, ou não está focando numa atividade que estava fazendo. Você pode expandir um pouco essa analogia, esse horizonte, e enxergar como que isso afeta a vida do sanguíneo de forma estrutural. Como que a falta de foco pode ser um elemento ali sistêmico na vida do sanguíneo, né? Como que a distração pode ser uma constância e isso fazer com que a pessoa não consiga construir muita coisa. Então existem armadilhas em cada um dos temperamentos, né? Ou vícios que a gente precisa olhar com muito carinho. Sem sombra de dúvida, para o sanguíneo, eu acredito que a maior medida de contingência para esses pontos de atenção é ele saber por que ele está fazendo cada coisa que ele está fazendo na vida dele. Se você está trabalhando, se você está construindo uma carreira, por que você está fazendo isso? Qual que é o seu propósito? Não simplesmente a missão, aquela declaração romântica de propósito, mas que áreas da sua vida vão ser penalizadas, que problemas você quer resolver para você estar ali se submetendo a um emprego, um CLT, de 8 às 18, todo dia, exploração, humilhação, gritaria, briga, confusão, tiro, bomba, foguete, né? Você precisa saber por que você está passando por isso, por que você tomou aquela decisão, por que você estudou direito, por que você estudou fisioterapia, né? Qual era a razão, qual era o plano. E se não tinha, vamos construir. Porque a partir do momento que ele enxerga, a motivação dele, o engajamento dele são muito mais naturais, são muito mais simples de serem construídos, né? Assim, mas ele não pode fazer as coisas no piloto automático. Então, trazer para a consciência esse exercício é o fundamental para o sanguíneo. É óbvio que quando a gente pensa nas áreas de atuação do sanguíneo, a primeira que explode, que chama atenção para todo mundo, atuação, artes cênicas, né? Assim, esse mundo artístico que tem uma relação com a expressividade, com a criatividade, com a energia que o sanguíneo tem, é muito intuitivo. Obviamente também, gente, que não é uma área muito fácil, não é uma escolha que vai deixar seu pai e sua mãe muito felizes, né? Lá atrás, quando você está durante esse processo, é um pouco polêmico. Se existe realmente uma aptidão, algo ali, algum talento natural que se destaca muito, talvez vai valer a pena demais investir naquilo dali.
Mas eu achei importante trazer esse exemplo, ainda que tenha um asteriscozinho, né, relevante na questão do lado financeiro da carreira artística, né? Não tem como deixar de destacar que isso é, sim, um ponto muito forte, ou uma área muito natural para o sanguíneo. E aqui eu tenho outro gancho importante sobre respeitar a sua natureza na hora de escolher uma profissão. Isso é bom? É recomendado? Com certeza. É garantia de sucesso? De forma alguma. A única coisa que é garantido é que você vai viver um processo menos desgastante nos ciclos de aprendizado, desenvolvimento, tentativa, fracasso, sucesso daquela carreira. Porque você está mais dentro do seu elemento. Quando você estiver fora do seu elemento, você pode ter até, inclusive, características que te trazem uma diferenciação e uma possibilidade muito maior de sucesso. Mas o nível de energia que aquilo vai te consumir vai ser sempre maior do natural, do que pro natural, né? Então essa é uma dica muito importante. As outras duas áreas que eu acho que eu quero trazer aqui para o sanguíneo, que podem ser pontos de destaque, a segunda, talvez ainda muito intuitiva, organização de eventos, né? Assim, é um mercado enorme, é uma área muito complexa, muito bonita, com muito dinheiro, com muito investimento, né? Principalmente num país como o nosso, né? Assim, as pessoas sempre olham para uma coisa meio oba-oba quando a gente fala nisso, mas é uma indústria de muito respeito e com possibilidades de carreira muito bonitas, né? Assim, o sanguíneo, por ele ter esse networking, esse dinamismo, conseguir, né, tá ali fazendo várias coisas ao mesmo tempo, isso é muito da natureza de uma organização, de um evento, né? Assim, ele vai ter uma certa facilidade para coordenar frentes de atividade diferente ou até mesmo o seu próprio esforço, né? Então é uma outra área muito positiva. E por último, para o sanguíneo, não podemos deixar de perceber que, na verdade, eu vou trazer mais duas áreas. Vou trazer antes relações públicas, né? Porque é uma área clichê de networking, né? Promoção de imagem, tem muito a ver com eventos também, o trabalho com o público, essa empatia, essa conexão com todo mundo vai ser muito útil. E a última que eu queria deixar aqui como quarta, vamos trazer 4 para todo mundo, é vendas e marketing. É a interação constante com pessoas, essa necessidade de comunicação, esse entusiasmo do sanguíneo, pode trazer para ele aquela energia que falta para muita gente que está numa carreira de vendas muitas vezes, né? Assim, exatamente aquela energia, porque são muitos nãos que você tem que ter até ter um sim. Isso não vai faltar para o sanguíneo, porque em cada interação que ele estiver tendo com aquela pessoa que deu não, aquele potencial cliente que deu não para ele, na verdade aquilo não desgasta, aquilo não cansa, aquilo alimenta o espírito do sanguíneo. Então para ele é muito natural e é natural, portanto, que ele tenha sucesso com esse público, tá? Então assim, eu quero falar um pouquinho em cada temperamento também sobre liderança, né? Obviamente, o sanguíneo como líder, ele tem essa facilidade de comunicação e interação com as pessoas, que também vai trazer um custo muito difícil para ele. Eu não diria que é um perfil naturalmente líder. Ele vai conseguir coordenar atividades, delegar tarefas, acompanhar, fazer muita coisa ao mesmo tempo, se conectar com as pessoas, mas ele também vai se frustrar muito e vai ter um desgaste muito grande. Porque quando a gente interage em posições hierárquicas, especialmente, diferentes com as pessoas, essa troca não é tão orgânica quanto aquela que o sanguíneo valoriza e aprecia tanto. Então fechamos aqui o sanguíneo, só vamos dar os exemplos aqui. Eu trouxe 3 personalidades, 2 brasileiros e uma pessoa de fora, mas muito famosa. Talvez um pouco enviesado aqui para a parte dos artistas, mas se você olhar por trás dessas pessoas, a carreira delas, o que elas construíram, você vai ver que tem muito mais que isso. O primeiro, inclusive, principalmente, é o Silvio Santos, né? Um apresentador e empresário de muito sucesso, energia, entusiasmo, né? Aquela habilidade de se conectar com o público. Ali a gente tem um sanguíneo clássico. Segunda pessoa que eu trouxe, é incrível, Ivete Sangalo. Também é muito fácil, né, da gente enxergar aquele carisma, aquela facilidade que ela tem de se comunicar. Você vê que é uma pessoa que, né, que construiu uma carreira ali como cantora, como líder de banda, como cantora em carreira solo, e do nada estava apresentando um programa de televisão como se tivesse feito isso a vida inteira, né, porque nada mais é, assim como ali no Silvio Santos, do que essa troca. E aí, para não ficar esse escancaro de pessoas tão extrovertidas, trouxe um outro ator e músico, porém que você vê que tem uma energia bem diferente, que é o Will Smith, né? Assim, ele tem facilidade de comunicação, tem energia, tem extroversão também, mas talvez não tanto nesse clichê dos 2 primeiros que eu trouxe. Eu acho que ilustra muito bem ali o temperamento sanguíneo, né? Assim, eu
Gostaria de poder pensar agora em mais exemplos, talvez de uma forma não tão clichê de artista. A primeira pessoa que veio na minha cabeça foi a minha professora, inclusive, da pós-graduação, Rebeca Taide, a professora dessa disciplina, que tem uma carreira acadêmica linda, né, como terapeuta e também nessa parte de pesquisa, com muitos títulos, né, mestrado, doutorado, estudou fora, uma pessoa extremamente centrada ali, né, uma família maravilhosa, e é uma sanguínea, né? Assim, então, foi muito interessante até o exemplo dela quando a gente estava trabalhando os conceitos dos 4 temperamentos na aula, porque quebra um pouco esse viés, esse preconceito que a gente tem com as pessoas. Então, agora tentando trazer um pouquinho mais de ritmo, né, para a gente conseguir respeitar o tempo proposto aqui para cada aula, vamos falar do colérico. O tão temido colérico, né, gente? Assim, é muito fácil associar o colérico com pessoas explosivas no sentido negativo, né? Pessoas agressivas, tem que tomar muito cuidado com isso. Nem todo agressivo é colérico, nem todo colérico é agressivo. Isso é um negócio muito perigoso. Talvez as principais características do colérico sejam, sim, a energia, a determinação, que aí já o diferencia muito do sanguíneo, né? E aquele líder nato. Colérico é o cara que você quer estar do lado no momento de crise, é a pessoa que você quer seguir no momento de crise, né? Porque ele realmente tem aquela explosão na velocidade ideal para dizer o que precisa ser feito, para fazer o que precisa ser feito, para impor soluções aos problemas e às questões que estão ali da nossa frente, né? Como ponto fraco, né? Até muito relacionado com isso, gente, por quê? Eu vou falar primeiro de ponto fraco porque acho bacana dar uma invertida. Mas o ponto fraco do colérico talvez seja exatamente essa certa dificuldade em ter um pouco de paciência e empatia com as pessoas e a velocidade diferente das pessoas, né? Até por isso ele tende a ser um pouco também autoritário. Não preciso nem dizer o que a gente precisa, né, observar aqui como colérico, né, assim, o que a gente tem que tomar cuidado é exatamente a empatia. A contramedida para esses pontos de atenção, sem sombra de dúvida, é a empatia. Entender que nem todo mundo, bonitão, bonitona, é acelerado que nem você. Nem todo mundo tem esse tempo de reação incrível que você tem. Nem todo mundo tem essa determinação, esse foco que o colérico tem. Então você precisa entender e respeitar. E, gente, essa daqui é a maior beleza e riqueza de estudar e aprender essa ferramenta. Não é só sobre se compreender. Você vai aprender a conviver. De repente você está aí, está casado ou está casada com um colérico, né? Tem um pai colérico, tem uma mãe colérica. Você começar a entender as dificuldades que essa pessoa tem por causa da força das características dela, assim como qualquer outro temperamento, vai ajudar demais na dinâmica de relação que você vai ter com essa pessoa, né? Obviamente, os pontos fortes do colérico derivam do mesmo lugar. Capacidade de tomar decisão, de resolver problemas, né, muito rápido. Então já está muito relacionado às características que eu falei, né? Assim, então, essa energia, essa velocidade, essa determinação, eu queria que vocês entendessem isso. A gente não tem características positivas e características negativas. A gente não tem defeitos e qualidades isoladamente. A gente tem características que se manifestam como forças e se manifestam como fraquezas, como pontos positivos e como pontos de atenção. Ou negativos, o que você preferir. E quanto ao colérico, acho que está muito claro aí. Gente, obviamente, quando a gente vai falar ali de alguns exemplos de carreiras que o colérico pode seguir, a gestão e a liderança, né, assim, executiva em grandes empresas, em grandes organizações, é algo muito natural. A gente não precisa nem gastar muito tempo para entender o porquê disso, né? Uma pessoa que toma decisão, que tem coragem, que tem velocidade, né, que tem aquela força para conduzir. Isso é natural que quando numa carreira corporativa ela vai ter essa vertente ali muito destacada para a liderança, né, para as áreas de gestão ou para a gestão de equipes. Consultoria em negócios é muito importante porque a gente precisa ali de ter uma análise rápida, né, dos problemas, das situações, capacidade de definir, implementar soluções, liderar projetos, né, de ter esse dinamismo ali para atuar com coragem e com convicção, né, em diferentes frentes de trabalho. Então, a parte de consultoria, com certeza, nas diversas áreas, aí, não somente consultoria em gestão, né, é muito relevante. O empreendedorismo, gente,
talvez esteja muito relacionado com esses dois primeiros, né? Mas o empreendedorismo é um prato cheio para o colérico, né? Tem iniciativa, tem determinação, habilidade de superar desafios, fica bem intuitivo, né? Que tem um perfil muito forte para não sofrer tanto as dores do empreendedor, né? E por último, talvez saindo um pouquinho desse padrão, carreira política. Se você pensar em grandes políticos, você vai ver que muitos deles são, de fato, coléricos, né? Influência, tomada de decisão, capacidade de mobilização, referência no momento de crise, né? São características muito presentes em grandes políticos. Por favor, não vamos levar, né, para o lado ruim do político, senão a gente acaba com o colérico, que também estamos imaginando a política aqui como uma carreira tão nobre quanto qualquer outra. Infelizmente, nem todo mundo que está nessa carreira tem essa nobreza, mas a carreira, ela pode sim, ela é sim muito nobre, né, e importantíssima para a nossa sociedade. Inclusive, agora trazendo para os exemplos de grandes personalidades coléricas, quero sair um pouquinho da política, até por ser tão óbvio. Talvez um só para começar, uma personalidade mais histórica, mais até mitológica, né? Alexandre o Grande, conquistador e líder militar, né? Tem diversos filmes e biografias sobre, é bem legal para a gente ver ali um colérico puro, né? Aquele líder nato, aquela capacidade de mobilizar, de inspirar, de direcionar grandes forças e efetivos militares, né? Assim, para um objetivo. Dois empresários e gestores, né? Assim, pessoas que impactaram e estão impactando muito o nosso mundo e que eu acho que todo mundo conhece bem a natureza ali, pode se relacionar com... De novo, estou trazendo exemplos muito emblemáticos, gente. 1/4 do mundo é colérico, 1/4 do mundo é sanguíneo, 1/4 do mundo é melancólico, 1/4 do mundo é fleumático, tá? Steve Jobs, para a gente trazer numa linha talvez de uma pessoa ainda mais introspectiva ali, no jeito de se apresentar, pelo menos, né? Mas um rompedor, um construidor, um transformador, um cara que deixou um impacto enorme numa indústria e na sociedade, por consequência, né? Deixou um legado maravilhoso. E o Elon Musk, que está aí fazendo algo muito parecido, né? Visionário, muito forte, muito determinado, ambicioso, né? Com muita visão. Você enxerga as semelhanças, você enxerga, né? Assim, como que são pessoas talhadas para deixar legados muito fortes, né? Então aqui, gente, a gente já tem um temperamento muito conectado com a liderança. Acho que isso ficou explícito, né? Assim, são dois temperamentos, e eu já vou pular para o próximo, que tem uma coexistência muito normal, muito saudável, muito frequente com a liderança. O primeiro é o colérico e o segundo é o fleumático. O interessante é que são líderes para momentos muito diferentes. E são líderes, portanto, muito diferentes, né? A principal característica do fleumático, lembra onde é que ele está lá no nosso gráfico, no nosso eixo, nos nossos eixos? Ele é frio e ele é úmido. Então, assim, ele tem ali como a água, né? Muita calma, muito equilíbrio, muita paciência. Da mesma forma que o colérico, eu não citei, é como o fogo, né? Que pode esquentar, sim, que pode confortar, que pode, né, transformar a nossa alimentação, pode também queimar, pode devastar, né? A água, ela também pode, né, assim, tomar conta de todo um ambiente, se ela não estiver controlada ali, se ela não estiver contida, né, assim, mas ela vai ser sempre algo mais a ser contido, algo mais fácil de se conter, né? Algo mais adaptável, mais domável do que o fogo, né? E o sanguíneo é o ar, né? Assim, então o sanguíneo ele tem essa mesma volatilidade do fogo, porém com essa suavidade, com essa leveza, né, do ar. Pode ser um furacão? Pode, mas pode ser aquela brisa calma também, né, que traz tranquilidade para todo mundo. Então percebam como a natureza, como os elementos nos ajudam a enxergar e não ter vício de interpretação, não ter preconceito mesmo no entendimento disso daqui. Então o nosso fleumático, que vos fala, inclusive, é calmo, é equilibrado, é paciente. E até por isso tem como ponto forte, muito naturalmente, essa estabilidade e controle emocional, capacidade de mediar conflitos. E aqui você já começa a perceber essa ascendência de liderança muito diferente da do colérico, né? O grande ponto fraco, os grandes objetivos, na verdade, os grandes desafios que o fleumático tem que superar é que ele pode ser muito
procrastinador e talvez até muito resistente à mudança, porque já está muito quentinho, já está muito acomodado, estabelecido ali onde ele está, né? Então, gente, isso realmente é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu tive ao longo da minha carreira, sim, bastante dificuldade, né, para ter uma constância, para ter uma perseverança, mas ao mesmo tempo, por saber o que eu queria, por saber o que eu estava fazendo, por ter tido uma boa base, não foi nenhum problema para mim construir a carreira que eu construí, entregar as coisas que eu entreguei, né, ter participado dos projetos que eu participei, ser alguém sempre confiável. Gente, mudança, inclusive é o melhor exemplo que eu posso dar sobre a minha vida e a minha contradição com o meu temperamento é isso. Eu já morei em mais de 30 casas, né? Profissionalmente, já trabalhei ali em 7, 8 cidades, né? Assim, eu busquei ativamente a mudança para construir a experiência que eu queria construir, o crescimento que eu queria ter, né? Para construir a trajetória, a narrativa da carreira que eu queria construir. Então é tudo a respeito, assim como eu falei lá no Sanguíneo, de você saber o porquê você está naquele caminho, por que você está fazendo aquilo dali, o porquê você quer aquilo dali. E é por isso, gente, que é importante ter um plano, né? Carreiras para o psicólogo, para o fleumático, já dei um spoiler gigantesco, obviamente a psicologia e a terapia é um prato cheio. Empatia, paciência, habilidade de escuta, né? São características que o fleumático tem e que vão ser muito úteis a um terapeuta. Gente, todo mundo pode ter desenvolver essas características e ser um excelente terapeuta. Eu acho que vocês já estão entendendo a dinâmica aqui, né? A administração pública também, talvez não a política exatamente, mas por que não? A administração pública pela estabilidade, pelo foco nas pessoas, no serviço comunitário, mediação de conflitos, como eu falei anteriormente, né? Pode ser uma excelente carreira também, a área de atuação de um fleumático. Uma outra área, que agora as duas últimas, eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, mas vocês vão ver que quando vocês pesquisarem exemplos de grandes fleumáticos, assim, vocês vão achar pessoas com muita frequência dentro dessas áreas. Educação e ensino, né? Aquela pessoa paciente, né? Organizada, com habilidade para lidar com diferentes públicos, personalidades, características, né? Audiências. Então, sem sombra de dúvida, é algo que a pessoa vai conduzir com muita leveza, com muita tranquilidade, e se estiver fazendo as coisas certas, vai ter muito sucesso. E por último, recursos humanos, gestão de pessoas, né? É muito natural que seja uma referência muito forte até mesmo no suporte da organização, né? Na estabilidade da organização, da empresa ou da instituição que essa pessoa representa, né? E, obviamente, a gestão de pessoas, ela precisa dessa energia empática, ela precisa demais dessa capacidade de lidar com públicos diferentes, né? Para trazer equilíbrio, para trazer coesão, para influenciar de uma forma positiva a cultura de uma empresa. Então, aí são carreiras bem diferentes, né? Mas que têm uma conexão muito grande e que, de certa forma, para mim, estão agora todas, né, se convergindo, né? Tanto a parte da psicologia, que está muito por trás desse trabalho de consultoria de carreira que eu estou trabalhando, né? Que é quase um processo terapêutico. Estamos aqui trabalhando com educação, com ensino, né? Disseminando conhecimento dentro da temática de RH, né? Então, eu acho que dá para entender um pouquinho como que eu realmente explorei quem eu sou, a minha personalidade, as minhas características, a minha natureza, para construir um plano de carreira que pudesse tirar o melhor de quem eu sou, né, daquilo que me é mais natural, mais orgânico, mais suave. Trouxe aqui alguns grandes líderes também, né, porque eu disse que esse era um outro perfil muito forte, né, com características de liderança, mas que fazem um contraponto maravilhoso aos que a gente citou logo agora com o colérico. Dalai Lama, Mahatma Gandhi e Nelson Mandela. Então você vê até mesmo, né, atuações políticas, líderes espirituais, né, pessoas que foram referências em grandes mudanças, sim, em grandes lutas, mas não de uma forma agressiva e impulsiva, com uma constância, com uma paciência, com uma perseverança, e mobilizando as pessoas através dessa empatia, dessa compreensão, dessa capacidade de criar um sentido comum, coletivo, né, um norte para todo mundo. Então, tem essa característica muito forte no fleumático, né? Assim, você pode encontrar fleumáticos acomodados, empacados, que não construíram nada por causa da falta de constância. Você pode encontrar aí grandes personalidades como essas que eu citei, assim como em qualquer outro temperamento. Por último, gente, vamos falar
do melancólico, que também tem um nome que traz junto uma carga semântica muito pesada, né? É uma pessoa triste, é uma pessoa, né, depressiva, e de forma alguma, isso precisa ser verdade. Ainda que muitas vezes vai ser verdade, com certeza, né? Quais são, gente, portanto, as características do melancólico? O que mais define o melancólico é que ele é detalhista, perfeccionista e, sim, a introspecção. É um elemento que destaca muito no melancólico, até mais do que no fleumático, na minha humilde visão dos temperamentos. Ainda que todos dois sejam frios, estamos falando aqui, né, do nosso eixo, dos nossos quadrantes inferiores, todos dois são frios, tanto o fleumático quanto o melancólico. No entanto, a introspecção ela é muito mais destacada, usualmente, no fleumático. O que vocês acham, portanto, que são os pontos fortes dessa personalidade, desse temperamento? Obviamente, capacidade analítica, atenção aos detalhes, né? Então, o melancólico ele consegue ter uma sagacidade muito grande por causa dessa base da energia dele, por causa de onde mora a atenção dele, por causa desse perfeccionismo dele, por causa da importância que ele dá para todas as informações, para todos os detalhes, né? Agora, onde é que mora, gente, usualmente, os pontos de atenção ou pontos fracos do melancólico? Tem uma tendência ao pessimismo e que talvez até derive um pouco dessa segunda característica que eu vou colocar, que é uma tendência muito forte também à autocrítica. Então, uma pessoa que acaba tendo um risco muito grande de navegar por um ambiente negativo dentro da mente, dentro do espírito dele. É claro que só depende de cada melancólico lidar com isso, né? Assim, já que você vai dar atenção aos detalhes, dê bastante atenção aos detalhes positivos, às coisas que deram certo também. Se você consegue concentrar sua energia ali, naturalmente, você vai equilibrar muito bem essas cargas. Mas, de novo, não tem característica positiva nem característica negativa. Flertar com a negatividade, observar, abraçar a negatividade, aquilo que deu errado, é muito importante para diversas grandes conquistas da sociedade. Eu já faço a ponte, inclusive, com a primeira área, que talvez seja maravilhosa para um melancólico, que é a pesquisa científica. A observação dos fenômenos, o que deu certo, o que deu errado, né? Aquela precisão, capacidade de concentração, análise detalhada. É uma área maravilhosa. Assim como todas as engenharias e arquitetura, né? Que são áreas onde você tem que acertar cada detalhe do seu projeto, da sua análise, da sua pesquisa, do seu trabalho, né? Então, o planejamento é muito orgânico, é muito natural para o melancólico. Ele gosta de ordem, ele valoriza a ordem. Portanto, são áreas ali super ricas. Assim como, ainda falando de um ambiente muito corporativo, contabilidade e financeiro, a área de finanças, né? A precisão, a confiabilidade das informações que ele vai produzir, né, das análises que ele vai fazer, esse trabalho com dados, essa organização, com certeza são aquelas pessoas que são muito felizes fazendo esse tipo de trabalho, né? Não necessariamente são as melhores. Por quê? Se você for olhar muitas vezes uma pessoa de muito destaque no mercado financeiro, ou trabalhando com o departamento financeiro em grandes empresas, talvez são pessoas que têm uma habilidade de comunicação muito bem desenvolvida. Pode ser um melancólico? Pode. Mas muitas vezes a gente tem pessoas que são peixes fora d'água ali, que você tem um sanguíneo dentro de uma área financeira, e ele acaba se destacando muito mais. Vão percebendo esses links, né? Mas é claro que esse sanguíneo vai sofrer muito mais também, porque ele vai ser forçado a estar constantemente ali repassando informações e análises e gastando mais tempo, talvez com atividades repetitivas, do que ele gostaria pela natureza dele. Mas por último, para o melancólico, inclusive vou trazer exemplos nessas áreas também para quebrar um pouco esse preconceito que eu sei que está na cabecinha de cada um de vocês aí. O melancólico, gente, ele pode sim, e aliás existe um histórico muito bonito disso, ter carreira maravilhosa também nas artes, especialmente artes plásticas, design, né, grandes pintores. Então, inclusive, vamos lá, a criatividade ela está presente em todos os temperamentos, né? Agora, quando você tem isso alinhado ou aliado com detalhismo e essa introspecção do melancólico, você tem grandes criações, né? Então, o primeiro exemplo aí de personalidade maravilhosa de um melancólico e artista, Van Gogh.
o pintor, né? Assim, super sensível, introspectivo, né? A forma dele expressar a arte dele é uma coisa que deixa isso muito claro, que deixa isso muito exposto, né? E um melancólico. Voltando, que eu disse que, né, a carreira científica também é muito frutífera para o melancólico, meu segundo exemplo, Sir Isaac Newton, cientista relevante demais para a nossa sociedade, né? Pensamento analítico, precisão e atenção aos detalhes, nas descobertas, observando ali simplesmente fenômenos do dia a dia, né? Quanta coisa ele nos trouxe. E por último, acho que eu vou trazer mais uma pessoa ali das artes, porque eu acho muito bonito isso do melancólico, e um brasileiro também, né? Uma brasileira no caso, Clarice Lispector. Escritora tão né, querida, tão apreciada, tão valorizada no nosso país, melancólica, né? Aquela profundidade emocional, aquela atenção minuciosa às palavras e a introspecção, de novo, muito forte ali, trazendo para ela essa estrada muito bonita de produção, né, de literária. Acho que a gente consegue enxergar bastante aí a diversidade, a riqueza, né, e a beleza, não só do melancólico, mas de todos os temperamentos, né? Assim, é engraçado que para mim, assim, como um consultor, como um gestor de RH, mas também na minha vida pessoal, tantas pessoas que, né, a gente interage, eu estou sempre de forma obsessiva tentando entender qual que é o temperamento de cada uma dessas pessoas. Toda vez que eu vou falar sobre esse tema, em cada temperamento, eu lembro de amigos, eu lembro de pessoas que trabalharam comigo, eu lembro de líderes, eu lembro de pessoas nas minhas equipes, e o carinho enorme que eu tenho por elas, por cada uma delas, e como elas são capazes de coisas incríveis, independente de qual é o temperamento, né, de para onde ela levou aquilo dali. E esse é o recado final que, para concluir aqui, eu queria deixar com vocês, né? Assim, você vê que é muito claro a existência dessas diferenças entre as pessoas de uma forma básica, de uma forma basal, de uma forma essencial, natural, né? Mas também é muito claro que com o amadurecimento, com o crescimento, com o aprendizado, a gente vai se livrando daquelas limitações e a gente vai crescendo, se tornando algo muito maior e muito mais complexo, né? Então, não vamos restringir, não vamos limitar, não vamos nos limitar, não vamos nos restringir, né? Vamos usar essa ferramenta realmente para a gente se aceitar de uma forma melhor, para a gente aprender a se admirar, entendendo o porquê dos nossos comportamentos, da nossa natureza, e a mesma coisa com os nossos colegas, com os nossos pares, com os nossos líderes, com os nossos gestores, né? Então eu quero focar um pouquinho aqui nessa conclusão na questão profissional. Eu falei no início da aula, né, sobre a aplicação disso tudo no trabalho e na gestão. De novo, dentro da sua equipe, você vai ter diversas pessoas de diversos temperamentos diferentes. Obviamente, você precisa entender o que cada uma pode te dar e a dor de cada uma quando está tendo que sair um pouco desse seu elemento, dessa sua área, né? Quando você for pensar na sua carreira, é claro que você precisa ter um entendimento profundo disso daqui. Isso não quer dizer que você tem que mudar os rumos da sua carreira em função disso. Isso quer dizer que você precisa se policiar mais. Se você é aquele sanguíneo lá no mercado financeiro, vamos cuidar mais, vamos ter mais listinhas, vamos ter mais rotina, vamos ter mais disciplina, através desse foco forçado, consciente. Forçado é uma palavra muito ruim. Através desse foco consciente, né, naquilo que precisa ser feito com a constância que a gente precisa ter. Agora, se você tem uma oportunidade ainda de estar escolhendo, de estar navegando, de estar fazendo uma transição de carreira, claro que é muito interessante que você reflita sobre essa sua natureza, o seu temperamento e tome uma decisão mais coerente com isso, né? E aí, gente, todas as nossas relações, a nossa comunicação, os nossos relacionamentos de trabalho, mas também os nossos relacionamentos familiares, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos parceiros, podem ser impactados profundamente com isso daqui. Deixo de novo essa reflexão para a gente fechar a aula. Não existe nenhuma ferramenta que pode ser aplicada por qualquer pessoa e com um potencial tão grande de impacto e transformação dos relacionamentos e do autoconhecimento quanto os 4 temperamentos. Então eu adorei compartilhar com vocês e fazer esse link aqui tão forte com a questão profissional, com as carreiras, com as escolhas, né? Com grandes profissionais aí, grandes personalidades que a gente viu
ao longo da história e também estamos vendo aí no presente, que eu espero que vocês consigam absorver um pouco disso e transformar a trajetória de vocês. Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula.